Olá a todas e todos, eu sou José Luiz Oreiro, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, pesquisador nível 1 do CNPq e professor do Programa de Doutorado em Integração Econômica da Universidade do País Basco. Bom, eu e um grupo de economistas brasileiros acabamos de escrever um manifesto intitulado A Crônica da Submissão Consentida. Trata-se de um documento de aproximadamente 10 páginas que reúne um diagnóstico que é consensual entre os signatários sobre os descaminhos do desenvolvimento brasileiro nos últimos 40 anos. Quer dizer, o fato é que a economia brasileira, que entre 1930 e 1980 passou por um processo muito bem sucedido de mudança estrutural e industrialização, desde os anos 80 tem estado numa situação de semi-estagnação e, a partir de 2013, uma situação de absoluta estagnação, no sentido de que o Produto Interno Bruto brasileiro, no final de 2021, era inferior ao Produto Interno Bruto brasileiro no final de 2013. Então, nós já temos quase 10 anos de estagnação. O nosso diagnóstico é de que o problema do desenvolvimento econômico brasileiro, da interrupção do processo de desenvolvimento econômico brasileiro, se deveu fundamentalmente à adoção das políticas neoliberais baseadas no Consenso de Washington, que elas balizaram o Plano Real, e as políticas econômicas adotadas durante os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso e que foram mais ou menos continuadas durante as administrações petistas. Isso gerou uma armadilha de câmbio alto, de juro alto e câmbio baixo, câmbio sobrevalorizado, que levou à desindustrialização prematura da economia brasileira e, com isso, à redução do seu potencial de crescimento. Mas desde 2016, com um golpe parlamentar que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, essa agenda liberal ela é reafirmada e reforçada com o chamado projeto Ponte para o Futuro, que balizou as políticas adotadas durante o governo Michel Temer, como, por exemplo, o teto de gastos, a reforma trabalhista e agora, no governo Bolsonaro, a reforma da Previdência. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Guedes Gomes, eu sou professor do curso de Economia da Universidade Federal de Alagoas. E também estou gravando esse vídeo me juntando aos demais colegas e amigos, pesquisadores de instituições de ensino superior, públicas e também privadas, e cadastrados no grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Esse grupo de pesquisadores produziu um texto intitulado A Crônica da Subordinação Consentida. Esse texto ele tem por característica fazer uma crítica profunda e também uma denúncia do movimento errático de desenvolvimento econômico brasileiro nas últimas 3 décadas, caracterizado especialmente por 2 movimentos: a desindustrialização da economia brasileira e uma regressão produtiva, o que tem se traduzido na diminuição da participação da indústria brasileira na formação de riqueza e também na reprimarização da pauta exportadora do país, porque a estrutura econômica brasileira, sobretudo a industrial, ela tem sido pautada nesse momento pelos setores tradicionais, que são setores que têm uma característica de baixo conteúdo tecnológico e também geração de empregos de baixa qualificação e baixos salários. Então, esse processo ele não somente tem contribuído para o aumento das desigualdades sociais e econômicas do país, mas também reinserido o país de maneira subordinada na economia internacional, o que não permite com que a economia brasileira tenha condições de competir, especialmente nesse jogo hoje das trocas internacionais, com os Estados Unidos, com parte da Europa e com a China principalmente. Então, quem tiver interesse,
de ler o texto A Crônica da Subordinação Consentida, certamente vai abrir muito mais o olhar e também a compreensão desse processo de crise econômica e social que o país vive nas últimas, pelo menos, 3 décadas e que se aprofundou principalmente depois do governo Temer, quando, em cima dos problemas estruturais, vieram reformas neoliberais que mais prometiam do que, de fato, resolviam os problemas do país. Então, aproveite a leitura e muito obrigado pela oportunidade de estar falando e conversando com vocês. O baixo crescimento econômico brasileiro tem razões econômicas e razões políticas. A burguesia neoliberal, que combina as finanças com os setores agropecuários, tem um projeto de subordinação da economia brasileira à economia internacional. Esse projeto transfere renda para o setor externo, gera ganhos financeiros elevados com a dívida pública, promove a privatização do patrimônio público, reduz os direitos que estão na Constituição de 1988, transfere renda do trabalho para o capital, gera uma especialização produtiva da economia brasileira em produtos agropecuários e commodities minerais. O resultado desse projeto é a degradação do meio ambiente, o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza e o baixo crescimento econômico. Nós precisamos propor um projeto político alternativo capaz de romper com essa hegemonia neoliberal. Um projeto que se propõe a reduzir a desigualdade, retomar a industrialização e o papel do Estado enquanto agente fundamental capaz de promover o desenvolvimento econômico e garantir os direitos que estão previstos na Constituição de 88. Se nós não formos capazes de propor esse projeto para a população brasileira e romper com essa hegemonia neoliberal, ao invés de nós sermos o país do futuro, nós seremos o país do atraso. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Kalinka, eu sou economista e mestre em economia. Hoje eu quero falar um pouco com vocês das medidas que foram adotadas no governo Michel Temer e tiveram fracasso em termos, de medidas econômicas. Uma reforma foi a reforma trabalhista e outra a reforma do teto de gastos. A reforma trabalhista tinha como intuito reduzir os encargos e a flexibilização da jornada de trabalho, com o objetivo de criar empregos. Isso não aconteceu. Os dados hoje divulgados pelo IBGE mostram que de 2014 a 2022, o Brasil perdeu 2,8 milhões de empregos formais. Então, isso traz uma consequência para o mercado de trabalho, precarizando as relações de trabalho e retirando os direitos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, a reforma trabalhista não foi bem sucedida e precisa-se de rever essa reforma para criar novos cargos de trabalho formal. Outra medida econômica tomada no governo Michel Temer foi a política de teto dos gastos, que impunha um limite para o crescimento dos gastos públicos. Esse teto de gastos, como consequência da sua implantação, foi a redução dos gastos públicos, o que manteve e mantém até o ano de 2022 a economia estagnada devido à redução dos gastos públicos. Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS e também membro do Grupo MED. Fazendo uma breve resenha de alguns aspectos que entendo mais relevante da nossa manifestação, desde 1930 a 1980, o Brasil passou por um processo de forte desenvolvimento econômico, sendo um dos países que mais cresceu no mundo, inclusive do seu setor industrial. Desde então, o Brasil vem perdendo a dinâmica da sua indústria, observando uma tendência de queda na participação da indústria de transformação sobre o PIB e também uma reprimarização da pauta exportadora. Entre 2003 e 2013, até se observou um ritmo de crescimento interessante
em relação da indústria, né, também inclusive da indústria de transformação, mas não foi capaz de reverter essa tendência. Houve alguns planos como o PITSE e Inovar Alto, entre os outros, a maior participação também da Petrobras, que ajudou a dinamizar algumas indústrias, mas o contexto macroeconômico, onde predominou juros altos, taxa de câmbio pouco competitiva e ainda com muita instabilidade, a dinâmica da indústria ela não foi retomada da maneira suficiente para aumentar a competitividade do país em relação ao resto do mundo. Por outro lado, a partir de 2015, há um conjunto de medidas que podemos chamar dentro do campo ortodoxo da economia, iniciando por uma contração forte dos gastos do Estado, então ainda em 2015, combinado com ajustes repentinos no aumento dos preços administrativos. Em seguida, houveram um conjunto de reformas na Constituição, como a reforma do teto dos gastos, que na verdade congela o crescimento dos gastos do Estado de acordo apenas com a inflação, nem sequer leva em consideração o ritmo de crescimento populacional, quanto mais o crescimento do PIB, a reforma da Previdência, da forma como ela foi feita, e também a reforma trabalhista. Então, esse conjunto de fatores de reformas, eles buscaram aumentar a taxa de lucro do capital, remuneração do capital. Entretanto, esse conjunto de medidas, além de não possibilitar uma melhor dinamização da atividade produtiva, especificamente da indústria de transformação, na realidade o que se tem observado é uma queda, inclusive não só em termos relativos, como era observado anteriormente, mas também em termos absolutos. Então, atualmente, a indústria de transformação e a indústria como um todo, mesmo incluindo as de menor capacidade tecnológica, elas têm um ritmo no nível de produção inferior ao que a gente observava em 2013 e 2014. Um olhar sobre a situação atual da economia brasileira nos obriga a retroceder alguns momentos do passado recente para entender por que nós chegamos nessa encruzilhada, parafraseando aqui o livro recente do amigo Luiz Fernando de Paula. Para mim, é importante o marco temporal do que aconteceu após a grande recessão de 2014 e 2016, a qual serviu de motivo político para o golpe jurídico parlamentar, que nada mais foi que reintroduzir a agenda neoliberal no cenário político-econômico brasileiro. Tanto assim que o famoso programa Ponte para o Futuro nada mais é do que um conjunto de políticas no sentido de tentar introduzir reformas estruturais de caráter neoliberal. Nesse caso, então, se destacam a reforma trabalhista, a PEC do teto do gasto e a reforma da Previdência. Sendo que a reforma da Previdência só foi concluída no primeiro ano do governo Bolsonaro, o qual também aprofundou as reformas neoliberais e que, segundo Paulo Guedes, bastava fazer a reforma em meados de 2019 da Previdência, que o PIB do país iria crescer 3% ao ano. Quando chega em março de 2020 e o IBGE divulga os dados do PIB, que foram pífios de 1%, o que o Paulo Guedes, como ministro da Economia, acena para o país? O PIB só não cresceu tanto porque faltavam mais reformas, e ele vai enumerando um conjunto delas que estão na ordem do dia até hoje, a reforma administrativa, as privatizações e assim por diante. Quando chega a pandemia, o Banco Mundial, o FMI, a OCDE, todos recomendam aos governos uma cautela na agenda, sugerindo que a agenda das reformas estruturais fosse deixada de lado e que naquele momento se tomasse medidas no sentido de fortalecer as economias. O que o Paulo Guedes passou meses falando no início da pandemia? Que a cura da pandemia se daria por mais reformas. E é o mesmo discurso que nós vemos hoje, 2 anos depois da pandemia, a economia brasileira em frangalhos,
o desemprego crescendo, a pobreza explodiu no Brasil e a área da economia continua insistindo que a solução no Brasil são novas reformas. Ou seja, a cantilena neoliberal ela se preocupa cada vez menos com as condições sociais da população e mais com aquilo que pode possibilitar maior rentabilidade em determinados setores econômicos e, claramente, o Paulo Guedes é identificado com o setor financeiro. Então, quer dizer, a agenda macroeconômica do país hoje tem que ser repensada não na perspectiva das reformas colocadas na agenda neoliberal, mas de reestruturação das atividades econômicas, e o principal ponto é olhar para o processo de desindustrialização que está em curso no país há décadas. E nós estamos vendo, então, que a reprimarização, ou aquilo que nós chamamos de uma retração produtiva, ela é o elemento central que precisa ser atacado nesse momento numa política que propõe a retomada do crescimento e do desenvolvimento do país. Do contrário, nós vamos continuar com essa crise, aprofundando ainda mais o abismo social que toma conta do Brasil atualmente. Aqui quem está falando é Luiz Fernando de Paula, sou professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou gravando esse vídeo para subscrever o manifesto dos economistas novo desenvolvimentista intitulado Crônica da Subordinação, consentida ao qual fui um dos coautores. O que esse manifesto procura mostrar é que, por detrás dessa tendência de estagnação da economia brasileira, que vem ocorrendo desde 2014, está uma subjacente, uma enorme regressão da estrutura produtiva, expressa, por exemplo, na redução da participação da indústria de transformação no PIB, que passou de 17% em 2005 para apenas 11% em 2021, na própria reprimarização da pauta de exportação brasileira, com o aumento dos produtos básicos em detrimento dos produtos manufaturados, além do aumento do coeficiente de produtos industriais importados. O resultado disso é uma economia que fundamentalmente está estagnada. A economia brasileira, que tinha um comportamento lá, stop and go, atualmente só fica no stop, né? Uma economia que não cresce, tem crescido em média 1,5%, 2% no máximo da economia brasileira, uma precarização no mercado de trabalho, com o aumento do trabalho informal e o crescimento do trabalho apenas, fundamentalmente, trabalhos de baixa produtividade. Além disso, uma piora bastante acentuada na distribuição de renda na economia brasileira. O nosso entendimento é que esses dados mostram o enorme fracasso do experimento neoliberal que tem sido implementado no Brasil, particularmente de 2015, em particular a partir do governo Temer e do governo Bolsonaro, né, quando foram não só adotadas políticas macroeconômicas ortodoxas, mas um conjunto de reformas liberais, no qual destacaria o teto de gastos e a reforma trabalhista. Esse intento neoliberal, né, tem contribuído, sobremaneira, né, para manter essa economia estagnada, para causar uma enorme crise econômica e social no país. Isso coloca a necessidade de se repensar, né, as políticas desenvolvimentistas, a política macroeconômica, a política industrial e política social no Brasil.